A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui quem vos cumprimenta é a irmã Tamires. Pela misericórdia de Deus, perseverando na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo. Amada Igreja do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro que está se preparando para a volta do noivo, esteja atenta aos sinais dos céus. Louvado seja Deus! Jesus está voltando. A qualquer momento, o Senhor vai arrebatar a tua noiva amada, a tua noiva santa, que está se preparando para o noivo que é Jesus Cristo. Amém? Amada Igreja do Senhor, estarei deixando uma meditação da palavra que se encontra em Ezequiel 33, versículo 10 ao 11, que está escrito na palavra de Deus. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, aleluia, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor que se encontra em Ezequiel 33. Aleluia. Louvado seja Deus, fala do ofício do verdadeiro profeta. Aleluia. O dever do verdadeiro profeta é levar a palavra de Deus, é pregar a verdade, viver na verdade. Aleluia. Aqui em Ezequiel, o Senhor fala para o profeta Ezequiel, aleluia, levar a palavra de conserto, palavra de exortação para aquele povo, aleluia. E o Senhor fala na palavra, no versículo 10, tu, pois, ó filho do homem, o Senhor estava falando para Ezequiel, tu, pois, ó filho do homem, dize a casa de Israel, aleluia. O Senhor estava transmitindo uma mensagem de conserto para Ezequiel, para o profeta Ezequiel, aleluia, e anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, porque o Senhor queria conserto para aquela nação, para aquele povo, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor queria salvar aquela nação, aleluia, se houvesse arrependimento de verdade, aleluia. E o Senhor começou ali a transmitir as palavras para o profeta. Vai lá, profeta, vai lá, tu, ó filho do homem, vai lá, amados, amadas irmãs. E o Senhor fala na palavra, dizem a casa de Israel, a casa de Israel, aleluia. Nos dias de hoje, a casa de Israel somos nós, amada Igreja do Senhor, somos todos nós, a casa de Israel. E o Senhor estava transmitindo para ele, para o profeta, vai lá anunciar a palavra, vai lá, pregue,
conserto para aquele povo, para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos, para que eles venham se arrepender das más práticas. Aleluia. Aleluia. Assim falais. E o Senhor começou a falar, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor estava falando para que Ezequiel transmitisse esta mensagem para aquele povo, porque aquele povo, aleluia, estava prevaricando, estava em pecado, aleluia. E eles não queriam ouvir a palavra de Deus, eles não queriam ouvir a palavra de conserto, aleluia. Mas o Senhor continuou a conversar com o profeta. Dize: vivo eu, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová para aquela nação e para os dias de hoje. Assim como o Senhor falou para aquela nação, assim é para os dias de hoje, para nós. Aleluia, para a amada igreja, para aqueles que não querem se arrepender. Assim diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte daqueles que morrem no pecado, que morrem na prostituição, que morrem no erro e não se arrepende. Mas o Senhor está falando que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa, que ele se converta do seu mau caminho. O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor quer que aquele ímpio, antes de morrer, venha se converter dos seus maus caminhos, que venha renascer de novo. Aleluia. Louvado seja Deus, para que ele não venha morrer no pecado, para que ele não venha perder a tua alma. Aleluia. E o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte daqueles que cometem pecado, que cometem más práticas e não se arrepende enquanto é tempo. Aleluia. Mas o Senhor tem prazer que eles venham se arrepender. Se eles se arrependerem de verdade, de corpo, alma e espírito, aleluia, para que eles venham andar na palavra, buscar o Senhor de verdade. Não só aceitar Jesus Cristo já é salvo, mas sim aceitar a Jesus e andar na palavra, viver a palavra, renunciando o pecado, renunciando as coisas deste mundo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor fala que não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta, que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O Senhor quer que o ímpio se converta e viva, aleluia, que ele venha largar, abandonar o pecado, morrer para o pecado, morrer para o mundo e viver para Cristo, viver uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo, para que ele venha ter uma vida salva, que ele venha se salvar e ter uma vida eterna lá no céu. Aleluia. Convertei-vos de corpo, alma e espírito. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, dos vossos maus. O Senhor está falando aqui, dos vossos maus caminhos. Aleluia. Que os ímpios venham se converter dos vossos maus caminhos, porque o caminho que os ímpios andam é o caminho da perdição, é o caminho que leva para o abismo, para o inferno. E muitos não querem largar o caminho do abismo, muitos não querem largar o caminho que leva para o inferno, que é o caminho da perdição, o caminho do pecado, o caminho, aleluia, da prostituição, da bebida, da farra. Muitos não querem largar os prazeres desta terra, aleluia, achando que está feliz. Não, eles não são felizes. Eles acham que são felizes, aleluia, mas eles estão
alimentando a tua carne e matando o teu espírito, fazendo a tua alma perecer. Aleluia. Quantas almas estão na terra vagando, andando no mundo viva, mas a alma está aprisionada no inferno, acorrentada por causa do pecado. Aleluia. Quantas pessoas andam para lá e para cá, preocupado com afazeres, preocupado com coisas materiais, com aparência, e se preocupado em andar bonito, andar no conforto, aleluia, e esquece de alimentar o teu espírito, fazendo a vontade do Senhor, mas eles estão fazendo a vontade da carne. E quando eles fazem a vontade da carne, está alimentando a carne, está alimentando também os demônios, porque os demônios, aleluia, glória a Deus, querem que eles venham perecer e perder a alma. Mas o Senhor fala que não tem prazer na morte do ímpio. Mas o Senhor quer que ele se converta, que eles larguem as práticas do mundo e volta para Jesus para ter vida eterna, porque Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é luz que ilumina o caminho, Jesus Cristo é paz, é amor, aleluia, e Jesus Cristo quer salvar a alma que está perdida, aquela pessoa que está ali no pecado, fraco na fé, que não tem força, aleluia, mas ela precisa se levantar, se erguer, aleluia, para que ela não venha perder a tua salvação, aleluia, mas muitos não querem dar ouvido à palavra de Deus, assim como o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, pregavam conserto, pregava a palavra, pregava a verdade, arrependa-se dos seus pecados, volte para Jesus Cristo enquanto é tempo, aleluia, mas muitos viravam o rosto, não queria ouvir a voz de Deus através dos profetas, assim é nos dias de hoje, quantos Deus leva para pregar a palavra, pregar a verdade, e não querem dar ouvido à verdade. Eles colocam comichões no ouvido, tampões no ouvido, para não ouvir a verdade, para não ouvir a palavra. A palavra de Deus nos transforma, nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, porque Deus está tirando as escamas e nós está vendo ali, está vendo a verdade. Muitos estão sendo enganados por falsos profetas, aleluia, porque não quer pregar a palavra, não quer pregar conserto para a igreja. Quantas pessoas estão entrando na igreja de qualquer maneira, desconcertado no pecado, e muitos falsos pastores com medo de perder o dízimo, com medo de perder a oferta, aleluia, está deixando as almas ali, aleluia, escondida no pecado, passando a mão na cabeça das ovelhas, aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor, nosso Deus, queria conserto naquele lugar. O Senhor queria que aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos, convertei-vos dos seus maus caminhos e viva em paz com Deus, viva na luz, aleluia. Mas eles não queriam ouvir a palavra, não queriam dar crédito para os profetas. Assim é hoje, muitos não querem dar ouvido para os profetas, para aqueles verdadeiros profetas que prega contra o pecado. Se está pregando contra o pecado porque a alma precisa ser liberta, porque a palavra do Senhor fala: porfiai pela porta estreita, porque larga é o caminho da perdição. Muitos estão indo para o caminho largo, evangelho fácil, evangelho que tudo pode, que não tem nada a ver, aleluia. Estão indo para o caminho largo, mas eles nem imaginam que esse caminho largo é o caminho da perdição, é o caminho que leva para o abismo,
para o inferno, aleluia. E o Senhor quer que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos, convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão morrereis no pecado e perder a alma? Por que não quer ouvir a palavra de Deus? Não quer ser salvo? Aleluia. Prefere andar no erro, andar no engano, andar na prostituição, andar na vaidade, na luxúria, nos prazeres da terra, porque o inimigo ele só tem bandejas fartas para alimentar a alma e levar para o inferno. Aleluia. Alimentar a carne e levar a alma para o inferno. É isso que o inimigo veio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. E muitas almas estão perecendo, estão perdendo a tua salvação, porque elas não querem se arrepender. Elas não querem abandonar aquele pecado que leva para morte de salvação, que perde a salvação. Quantas almas estão sendo torturadas no abismo, no inferno, pelos demônios, por causa que elas não queriam ouvir a voz de Deus, elas não queriam ouvir o recado de Deus. Quantas almas, não só os ímpios lá fora, mas os que estão dentro da casa de Deus estão praticando o pecado. Aqueles que dizem que é servo de Deus, é homem de Deus, que está pregando a palavra, que está louvando lá no conjunto, no círculo de oração, aleluia, mas está no pecado, está na prostituição, no adultério, na vaidade, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, está no terceiro, quarto casamento, aleluia, desagradando ao nosso Deus, deixando o nosso Deus irado, entristecendo o Espírito Santo, porque o nosso corpo, ele é templo, morada do Espírito Santo. Quando nós começamos a praticar o pecado, quando nós começamos a praticar aquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo, ele se afasta de nós, ele se entristece, porque ele é santo. O Espírito Santo de Deus é santo, não vai habitar no templo sujo, no corpo sujo. Ninguém quer morar em uma casa suja, cheia de lixo, cheia de nojeira, cheia de mato. Ninguém quer entrar dentro de uma casa, deitar em uma cama toda suja, não. Assim é o Espírito Santo. Nós precisamos, aleluia, renunciar ao pecado, renunciar à bagagem, renunciar às imundícias, os prazeres da carne, aleluia, fazer a vontade de Deus. Aleluia, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E o Senhor Jesus Cristo quer levar uma noiva santa, quer arrebatar uma igreja santa, pura, lavada no sangue do Cordeiro. Temos que andar na pureza, na santificação do corpo, da alma e do Espírito por completo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar para Jesus Cristo. Enquanto é tempo, vamos voltar, arrependa-se dos seus pecados, enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando, aleluia. Jesus Cristo está voltando para levar os santos, as santas do Senhor, aleluia. Ande na santidade, ande na santificação do corpo, da alma e do espírito. Tenha uma vida diante do Senhor, uma vida reta, honesta diante do Senhor, aleluia, porque o Senhor está voltando para levar a tua igreja. Ai daqueles que aqui ficar, ai daqueles que não se arrepender, ai daqueles que não largar as más práticas, que não largar as prevaricações, aleluia, o pecado, aleluia, que não largar o mundanismo, as coisas aqui deste mundo. Ai daqueles que não se converter enquanto é tempo, vão sofrer amargamente, vão chorar lágrimas de sangue, vão querer
vão se arrepender e naquele dia não vai ter mais as misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor Jesus Cristo não vai mais ter naquele dia, porque acabou o tempo, cessou as misericórdias do Senhor. Aleluia. Hoje nós temos as misericórdias de Deus em nossas vidas. Hoje nós pecamos e arrependemos, mas não brinque com Deus, não brinque com as coisas santas de Deus. Se pecou, não pratica mais aquele pecado. Se pecou, não pratica mais aquele pecado. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Lembra da passagem daquela mulher pecadora adúltera, aleluia, que aquele povo queria apedrejar ela, aleluia, queria matar ela porque ela estava em adultério, aleluia. Aquela mulher não tinha família, aquela mulher ela usava teu corpo para ganhar o pão de cada dia. E tinha muitos homens casados que ficavam com ela, então ela estava adulterando e pela lei ela tinha que ser apedrejada. Então eles levaram até Jesus aquela pobre mulher ali, aquela mulher jogada no chão, e aquele povo com um monte de pedras na mão para apedrejar aquela mulher na frente de Jesus. Mas Jesus Cristo escrevendo na terra, ali naquela areia, na maior simplicidade, ali na humildade, ali. E o Senhor Jesus Cristo falou assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos começaram a murmurar, um olhar para o outro, e começou a jogar as pedras no chão, porque eles tinham pecado. Estava acusando aquela mulher, mas tinha pecado. Aleluia. Querendo ser mais santo que todo mundo, mas tinha pecado. Ele estava pecando, porque eles estavam acusando aquela mulher em adultério. Aleluia. Mas Jesus não tem pecado. Naquele momento, exato momento, só tinha Jesus naquele lugar. Que não tinha pecado. Então Jesus podia jogar a pedra nela, mas Jesus não quis. Jesus não jogou a pedra nela. O Senhor falou assim: aquele que não tem pecado. Jesus falou para ele mesmo, ele não tinha pecado, não tem pecado. Ele também não atirou a pedra naquela mulher. Ele a perdoou. E o Senhor falou assim: vai em paz e não peque, e não tornes a pecar. Então a palavra do Senhor fala: vai e não peques. O que adianta você pecar hoje, pede perdão. Amanhã está cometendo o mesmo pecado. Quantos hoje está no pecado? Pede perdão e volta a pecar de novo. Não brinque com o Senhor Jesus, porque Jesus não é menino. Jesus não é menino para que ficar brincando com Jesus. Jesus é santo, ele é poderoso. Aleluia. E o Senhor Jesus está voltando. E naquele dia não vai mais existir as misericórdias como existe hoje. Hoje estamos vivos por causa das misericórdias de Deus. Se não fosse as misericórdias de Deus, nós não estaríamos mais nessa terra para contar história. Mas Jesus é misericordioso hoje. Mas naquele dia do juízo, o Senhor será o nosso juiz. O Senhor irá julgar cada um de nós. Aleluia, vai julgar cada obra de cada um. Aleluia. E o Senhor vai separar aquele que é dele, aquele que não é dele, vai separar. E o que é do Senhor, ele vai levar. E o que não é do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai lançar para o fogo eterno. Aleluia, será o fim para aqueles que cair lá dentro, será o fim para eles, não vai ter mais misericórdia, vão se arrepender e vai ser tarde demais. Então o Senhor quer que cada um de nós venha fazer um concerto com o Senhor, largar as más práticas, os más costumes, o pecado e voltar para Jesus enquanto é tempo, porque o Senhor está voltando para arrebatar a tua noiva e temos que estar preparados, ser vigilante, vigiar e orai. Aleluia, vigiar e orar, ficar atento aos sinais. A qualquer momento o Senhor vai, no piscar de olhos, no piscar de olhos, o Senhor irá levar a tua noiva. E quem estiver preparado vai subir, e quem não estiver preparado vai ficar. E será triste para aqueles que ficarem.
Louvado seja Deus. O Senhor quer que o ímpio venha se arrepender. O Senhor quer que aquele irmão, aquela irmã que está em pecado, venha se arrepender. O Senhor quer que cada um de nós venha arrepender dos nossos pecados e voltar para Jesus enquanto é tempo.